né? Marcos 9, de 21 a 24. Acharam aí? Jesus perguntou ao pai do menino. Estão lembrados disso aqui? Né? Há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai do menino respondeu: desde a infância. Então já não era uma criança bem novinha, né? Já tinha uma certa idade. Desde da infância. Versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Se está lançando no fogo e na água, não é uma simples convulsão, certo? Porque a convulsão pode dar em qualquer lugar, mas a convulsão de uma epilepsia não vai levar a pessoa até a água para afogar ela, né? E a convulsão de uma epilepsia não vai levar um jovem, um adolescente em convulsão até o fogo para o queimar. Então, há algo a mais, e o pai do menino já desconfiava disso desde a infância. Versículo 22. E muitas vezes o tem, e não são poucas vezes, está vendo? E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Então, essa ação maligna estava tentando literalmente tirar a vida do menino. O pai conseguia evitar, talvez, possivelmente, segurando, né? Evitando que a morte acontecesse. Mas olha o que ele fala para Jesus, gente. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, a versão Nova Almeida atualizada, né? Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Versículo 23. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode. Eu gosto da Nova Almeida atualizada, que ela usa essa frase assim, né? Outras versões estão dizendo assim: se podes, né? Mas a Nova Almeida fala assim: se o Senhor pode. Jesus está perguntando para ele: se eu posso? Se o Senhor pode? O que Jesus disse? Tudo é possível ao que crê. 24. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Mas ele não cria tanto assim não, né? Logo na sequência ele diz o quê? Ajude-me na minha falta de fé, ou ajude-me na minha incredulidade, dependendo da versão, certo? Então ele não era um homem que tinha realmente fé. Ele estava tentando. O que acontece aqui é que Jesus está no monte orando, desce do monte orando e vê aquele burburinho que está ali. E aí os apóstolos e o pai do menino vêm, os discípulos, né, que não eram apóstolos ainda, o pai do menino vem com aquela multidão com ele, aquele burburinho todo, aquela confusão, e diz assim: ó, está acontecendo isso com o meu filho, eu trouxe para os teus discípulos orarem por ele, para expulsar, mas os teus discípulos não puderam. E aí Jesus então entra em cena, amém? Tá certo? Marcos 9, 21 a 24. Cadê a Bíblia? Cadê o celular? Marcos 9, 21 a 24, certo? Então, Jesus entra em cena. Ao que Jesus entra em cena, ó, eu estou aqui tentando com os teus discípulos, aqueles que te seguem, e eles não conseguiram, vamos falar com o chefe, né? Para ver se o chefe consegue, né? E quando ele chega para Jesus, ele não chega também com aquela fé toda, com aquela esperança maravilhosa de que Jesus vai fazer alguma coisa, não. Ele chega duvidando. Porque se esse homem já está passando por uma situação desde a infância com esse menino dele, com esse filho dele, há longos anos. Gente, uma situação como essa, uma noite, né? 2 noites, 3 noites, já é longo demais. Você imagina passar anos numa situação assim, certo? Então é muito tempo, mesmo que fosse pouco tempo. O sofrimento que ele está vivendo é muito grande, independente do tempo que ele está passando. Se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, não interessa. Já é muito. Então ele chega ali para Jesus, mas ele não chega com fé, ele chega dizendo: ó, se podes. Jesus pergunta há quanto tempo está acontecendo isso. Jesus gosta de fazer certas perguntas. Ele mesmo responde, ele explica a situação. E aí depois, então, ele fala para Jesus: se o Senhor pode fazer, claro, seus discípulos não puderam.
Eu não sei se o senhor pode, né? Se o senhor pode fazer alguma coisa, então, por favor, ajuda aí, meu filho. Então Jesus fala a famosa frase: tudo é possível ao que crê. Mas antes disso, Jesus pergunta, né, se eu posso fazer. Quer dizer, é uma pergunta que provavelmente é o tipo de pergunta que a gente não faz para Jesus, né? É como se fosse, é o tipo de pergunta que você não faz para Jesus. Será que Jesus tem poder de fazer isso? Né? Será que Jesus tem poder para responder essa oração? Será que Jesus tem poder para curar determinada pessoa? Quando a gente vive as experiências da vida sempre negativas, é natural que a gente não perceba esse poder de Jesus de resolver as coisas, porque nós estamos vivendo com tantas coisas negativas na vida que fica difícil acreditar que alguma coisa boa vai acontecer. Estão entendendo? Nós, como igreja, a gente vai dizer, vamos falar assim, vamos crer no poder de Deus que cura doenças e enfermidades, mas nós perdemos uma pastora nossa para o câncer. Então é um fardo negativo para aquele que ora por cura, certo? Mesmo tendo dons de curar, operando na nossa igreja, mesmo crendo no poder de Deus, mesmo tendo muitos testemunhos de cura na nossa igreja, ainda assim é um choque quando uma pessoa falece por uma doença que não foi curada daquela doença. Claro, a gente sabe, Jesus Cristo cura todas as doenças, mas Jesus Cristo vai curar todas as doenças? Não. Eu costumava dizer, é um dos meus ensinos mais antigos aqui na igreja. Eu não sei, acho que Francisquinha deve ter ouvido, o Anderson também deve lembrar, o Arthur também. Um dos meus ensinos mais antigos é que eu sempre disse assim, Deus nos cura de todas as doenças, menos da última. Eu sempre disse isso. Deus nos cura de toda doença, menos da última. A última é aquela para a qual a data da nossa ida está marcada, não tem jeito, você vai morrer mesmo, vai para a glória, não tem saída, certo? Deus vai te curar de todas, até que chega a última. Chegou aquela ali, é aquela que vai levar você para a glória, para a presença de Deus. Deus curou Paulo de tudo, livrou de naufrágio 2 vezes, de picada de serpente venenosa, não morreu, e o povo lá esperando, ele vai morrer, e o homem não morria. E a cobra na mão, né? E a cobra lá grudada na mão. Aí ele pega a cobra, joga a serpente no fogo, mata a cobra e ele não morre. E o pessoal diz, não morreu. Fruto de naufrágio, serpente picando. Diz ele mesmo que lutou com feras, com animais. Possivelmente pode ter jogado em algum lugar, podem ter colocado ele. Foi apedrejado uma vez, foi morto, apedrejado. Jogaram como se fosse lixo do lado de fora da cidade, em Listra, né? Jogaram do lado de fora o pessoal que o matou, que apedrejou. Saiu e colocou ele como se fosse num lixão, jogou lá. Os discípulos que tinham se convertido, que estavam acompanhando ele, chega perto, fica ao redor, daqui a pouco ele se levanta, como se nada tivesse acontecido, mas tinha morrido, né? É esse momento que a gente acredita que ele teve a experiência de que ele foi ao terceiro céu e falou e ouviu coisas que... É nesse momento que a gente acredita que Paulo foi ao terceiro céu, né? Nesse momento em que ele ficou morto, porque é o único momento onde possivelmente isso pode ter acontecido. Todas as experiências dele, mas Paulo morreria decapitado no ano 64, debaixo do governo de Nero. Então, no ano 68, debaixo do governo de Nero. Então, ou seja, Deus livrou de tudo, menos daquela última coisa, que ele iria para a glória. Ele já sabia que ele ia morrer, fez tudo o que tinha que fazer. O que é que ele disse? Acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está preparada, porque eu estou sendo derramado como libação. Ele sabia que ele ia morrer. Deus livrou ele durante décadas de todo o mal, de tudo que fizeram contra ele. Curou, libertou, livrou, mas da última, Deus não o livrou. Por quê? Porque aquela última situação é o que ia levá-lo para a glória eterna. Estão entendendo? Com Pedro a mesma coisa, com todos os discípulos a mesma coisa. Então, Deus nos cura de todas as doenças, menos da última. É a coisa mais sensata a se acreditar. Na minha casa eu não aceito palavras negativas. É muito simples. Na minha casa eu não aceito palavras de maldição, não aceito palavras
negativas. Eu não aceito que invoque nada de ruim, nem que chame, que inferno. Na minha casa não se fala isso. Se falar, alguém é repreendido na hora. Isso não se menciona na minha casa. E faz 200 anos que é assim, desde que minhas filhas são crianças. Não se fala nem palavrão simples, nem uma coisa boba, não vai falar, porque a gente vai repreender, porque nós não aceitamos isso. Dentro da nossa casa tem que ter paz, tem que ter harmonia, o ambiente precisa ser abençoado, certo? Por quê? Porque você cria um ambiente negativo, todas as palavras. Por isso que lá em casa a gente também não assiste jornal. Por isso que lá em casa a gente também não assiste novela. Por quê? Porque eu não quero ambiente negativo na minha casa. Por isso que na minha casa não tem TV aberta. Tem uma TV na sala, mas não está ligado. Se você ligar, não vai aparecer nada, vai ficar chiando. Quem tem lá o seu canalzinho do Netflix, liga lá, vai chegar lá e vai... Ou então você pega um DVDzinho ou um pendrivezinho, coloca atrás e você põe o que você quer assistir lá. E ela é uma smart, mas não vai ter nada ligado lá. Se você passar os canais, não vai acontecer nada. Por quê? Porque não tem. Desde quando? Desde 1987. Quantos anos você tinha em 87? Nem era nascido. Certo? Desde 1987. Eu fiz uma opção. Nem era crente. Eu me converti em 90. Eu nem era cristão. Mas eu fiz uma opção de que eu não queria mais aquilo, eu não queria mais ser influenciado por essas coisas negativas que vinham de algo que eu não aceitava, que eu não acreditava que o mundo fosse assim. Claro, isso não significa que eu estou alienado, que eu estou sem acreditar que o mal não existe. Claro que o mal existe, mas eu não preciso ficar com ele na minha mente o tempo todo. É claro que o mal existe, é claro que gente mata a gente das piores maneiras possíveis, é claro que tem roubo, que tem assalto, que tem destruição, guerra, é claro que tem tudo isso, mas eu não preciso ficar vendo isso todo dia, porque minha mente não é lixo, não é cesto de lixo. Amém, povo de Deus? Amém? Minha mente não é cesto de lixo. Eu tenho que me manter informado. Você liga YouTube, você liga, assiste, assina um jornal, e você tem a notícia no seu celular 24 horas por dia. Paga R$9, paga não sei o que, R$10, R$20, acabou. Você quer notícia? Hoje tem tantas formas de você estar antenado que não precisa de você assistir televisão para isso, certo? Então a televisão pode ter outras utilidades que não simplesmente eu me informar, né? Sendo que nos dias de hoje até a informação é controlada. Já era antes, hoje está pior. Você nem sabe se você está ouvindo a verdade. Se você pesquisar, você vai descobrir que não é. Então você já tem um trabalho ainda pior para saber, será que isso é verdade? Aí depois você vai dizer, não é verdade. Você arranjou um trabalhão desnecessário. Mas o seguinte, o negativismo, o que é que ele faz, gente? Ele cria um ambiente. Por que eu estou falando isso que eu acabei de falar aqui? Em primeiro lugar, o negativismo cria um ambiente desfavorável ao nosso desenvolvimento pessoal. Está me entendendo? Pensei no pai aqui do menino. O menino está mal. Ali era um espírito. Era um demônio. De epilepsia. Não era epilepsia clínica, neurológica. Aquilo era um espírito. Certo? Que tinha as ações como se fosse epilepsia. E ele convulsionava e fazia tudo aquilo e caía, mas era um espírito que controlava a tal ponto que podia levá-lo ao fogo ou à água, se o pai não interviesse. Então, o pai está no negativismo daquele. O pai está numa situação tão negativada na vida, e não é no SPC que não tinha, ele está tão negativado na vida, que ele chega, os discípulos não conseguem resolver o problema. Ele chega para Jesus dizendo assim, se o Senhor pode... Não, tudo é possível que crê. Jesus fala para ele, tudo é possível que crê. Aí ele diz, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Não tem senso que ele não sabe o que ele está falando, entende? Ele não sabe o que ele está falando. Ele quer crer, mas ele não crê. Eu creio, ajuda a minha falta de fé. Você crê ou não crê? Não, é porque o ambiente que ele está vivendo não desenvolve fé. Estão entendendo, gente?
O ambiente de negativo que ele está vivendo no dia a dia, com a vida dele, com o problema com o filho dele, não desenvolve a fé no ambiente que ele está vivendo. Agora você imagina isso, por isso que eu disse, dentro da nossa casa. A pergunta sempre vai ser essa, gente, nós estamos conscientemente produzindo um ambiente harmonioso e de fé dentro da nossa casa? Isso que é importante. Às vezes o silêncio em casa, gente, é uma coisa maravilhosa. Porque quando a gente consegue deixar a nossa casa em silêncio, significa que a nossa mente também está em paz. Não precisa estar agitada, tendo que ligar uma coisa, tem que fazer não sei o que, tendo que zapear não sei o que, não para. Não, a gente consegue centralizar, tem a introspecção, ficar em silêncio, pensar mais devagar, orar a Deus, pensar em coisas boas. Um silêncio nos ajuda também. O silêncio, os antigos falavam de solitude. A solitude do silêncio. Deus também fala. A gente às vezes, na oração, as pessoas fazem o quê? Ultimamente, desse ano para cá, eu comecei a ficar mais em silêncio nas minhas orações de madrugada. Então eu faço toda aquela oração que eu tenho que fazer, faço aqueles pedidos, agradeço, oro por vocês, oro pela igreja, oro por minha família, oro pelos projetos que está na minha cabeça, coloco aquilo e depois eu falo assim: Deus, Senhor, Pai, fala comigo, eu quero ouvir tua voz, quero ouvir tua direção, teus pensamentos. E eu fico um pouco em silêncio, não falo nada. Eu estou ali de joelhos, no pé da cama, estou ali de joelhos, dói só o joelho, mas tudo bem, chão duro, né? E eu fico ali em silêncio, aí eu quase que sento no chão, mas daqui a pouco fico ali e passo, mesmo que eu não escute nada, eu deixo um tempo de silêncio. Por quê? Porque não é só eu falar, e se Deus quiser falar comigo alguma coisa que eu não estou ouvindo porque eu estou falando demais? Estão entendendo? Estão entendendo? Então, olha aqui, a primeira coisa que o negativismo faz é que ele vai perturbar o ambiente da gente. O negativismo, ele não vai criar um ambiente, o negativismo vai criar um ambiente desfavorável ao desenvolvimento. Quem teve criança pequena que via perturbação dentro de casa sabe quanto isso é ruim. Um ambiente perturbado dentro de casa para a criança não dorme direito, só vive chorando, fica gritando, faz um monte de coisa, não consegue nada. A nossa casa precisa refletir um ambiente de positividade da fé, certo? Por isso é importante. Por que eu tenho gravado os podcasts, os áudios? Eu chamo de podcast porque é podcast, querendo ou não tem uma entrevista e tudo, mas é um áudio, né? Por que eu gravo o áudio? Um podcast antigo era só áudio mesmo, como se fosse uma rádio. Não era nada visível, visto, nem filmado. Era áudio, né? Mas o que acontece? Por que eu gravo essas coisas? Porque uma vez Fransquinha falou assim: às vezes eu estou em casa, eu ponho lá na televisão ou no celular o senhor falando, mas o senhor, não tem minha imagem gesticulando, nem fazendo nada. Ela não precisa estar ali me vendo. Ela está ouvindo a minha voz enquanto ela está fazendo as coisas, entende? Ouvindo uma mensagem, ouvindo a pregação, ouvindo o ensino. Isso é extremamente importante. Você está também produzindo um ambiente diferente. É só o senhor? Claro que não, né? Mas também não dá para ser qualquer voz dentro de sua casa, certo? Não dá para ser qualquer pregador, qualquer gritaiada, qualquer heresia, qualquer coisa maluca dentro de sua casa, que nem todo pregador é de Deus. Número 2, a gente tem que encerrar já. Não é? O negativismo aprisiona a nossa mente num estado de impossibilidades. O negativismo aprisiona a nossa mente num estado de impossibilidade. Acho que não vai dar certo. Mas Deus não tem poder? Deus tem, né? Mas quem sabe, não sei. Será que o Senhor pode fazer? Ajuda a minha falta de fé. Por quê? Porque eu não acredito de fato que isso vai acontecer. Entende? A impossibilidade. E a gente tem uma série de desculpas. Sabe qual é a maior desculpa do crente e do brasileiro quando ele pede as coisas para Deus e as coisas não acontecem por um motivo ou outro? Ele vai dizer assim: não tinha que ser, né? Já ouviu isso? Ou você já falou isso? Não, é que não tinha que ser.
Deus não quis. Você nem sabe. Mas é como você se justifica, para você não dizer assim, o erro não está totalmente em mim, entende? Deus é que não quis. Como Deus não quis, não era a vontade de Deus. Negativismo, então, ele aprisiona a nossa mente num estado de impossibilidades. Voltando a esse ponto, a gente não acredita que coisas boas podem acontecer. A gente não acredita que Deus vai responder positivamente as orações. Tem gente que começa orando já dizendo assim, já depois da oração, já começa a conversar como se Deus não fosse responder. Quantas vezes aqui na sexta-feira, eu ministrando a palavra, bisporando com as pessoas, você faz aquela oração de 1 hora, o pessoal repetindo 40 minutos, poder de Deus, não sei o que, aquela coisa toda, faz aquela oração poderosa, positiva, termina a reunião, a pessoa vem conversar com ela como se não tivesse feito aquela oração. Então, né, irmã, as coisas lá em casa estão tão difíceis, né? É marido, coisa. Mas não acabou de orar? Acabou de quebrar tudo que orou. Você não orou 40 minutos, você ouviu a palavra por quase 1 hora, você orou quase 40 minutos e depois disso você ainda vem conversar sobre um problema que na oração você já resolveu? Então, né, bispo? Não é coisa difícil, né? Queria assim que fosse fazer uma visita, conversar. Ô, meu filho, pelo amor de Deus, acabou. Você fez o que aqui? Nada. Porque a mente está aprisionada no negativismo. Faz aquela oração de 40 minutos repetindo e não acredita que Deus vai responder. Continua como se não tivesse feito a oração. Por isso que não acontece. E aí a gente tem um monte de crente assim. Um monte, mas milhões de gente assim, de boas igrejas, de igrejas ruins, não importa, milhões de crentes assim, que simplesmente não acreditam que Deus vai responder a oração, porque vivem um ambiente negativo. Só tem um ambiente positivo no culto. No culto ele está ali feliz. No final de semana ele recebeu uma injeção de worship. Ele dá aquela animada. Na segunda-feira ele está num ambiente lá. No domingo ele está num ambiente negativo dentro de casa. É briga, é não sei o que. Não tem paz, é TV ligada, é som maligno ligado, é tranqueira, é funk. Entendeu? Ele só recebe tudo isso. No final de semana ele toma uma droga de igreja. Oh, glória! Luz e som, maravilha, glória a Deus. Jesus, ele chora, ele quebrando, volta na segunda-feira tudo de novo. Então ele precisa voltar àquele estado emocional todo final de semana para poder se reanimar, porque ele é tão negativo que ele não acredita. Ali, depois que sai do ambiente do worship, da adoração, do culto da igreja, ele não consegue levar isso para o seu dia a dia, para o seu quarto, para o seu escritório, para a sua mesa, para o seu devocional, para a sua oração pessoal. Estão entendendo? Porque o negativismo na vida dele, o ambiente que está ao redor dele, que ele mesmo permitiu, criou um mundo de impossibilidades. Deus não pode fazer. Eu tenho muitas coisas para falar sobre isso aqui, mas eu não vou continuar, tá? Vou encerrar no terceiro. Esse pessimismo, esse ambiente de negatividade, que é um pessimismo, que a pessoa começa a falar. Aí, claro, uma pessoa que vive num ambiente de negatividade, é claro que a pessoa vai falar as coisas negativas. A boca fala, está escrito que o coração está cheio. Ele vive num ambiente onde ele só se alimenta das coisas negativas, que não há coisa de Deus ali, que não há espiritualidade, que não há palavra de Deus, que não há nada. Não é a igreja dele, não tem um ambiente não tem ambiente de culto na casa dele. Ele não é um adorador na vida. Ele consegue às vezes adorar aqui com muita dificuldade, mas ele não é um adorador na vida. Ele não faz as suas orações pessoais, ele não se lembra. Gente, eu mando para vocês quase todos os dias, porque eu não quero encher a caixa postal de vocês todo dia de oração, de vídeo, mas quase todos os dias eu mando oração no pessoal de vocês. Eu mandei meia-noite esses dias. Eu acordo 5 horas da manhã. Tem dia que eu não consigo dormir às 4h30. Aí eu já vou ler, já vou fazer minha oração e gravo a oração para você. Ainda dá tempo de eu ir no Canva para fazer esse negócio.
O senhor uma vez mandou pra mim, eu estava saindo de casa. É colocar a voz lá. Tem dia que é às 7 da manhã, porque tem dia que eu estou tão cansado que eu acordei 6h30. Aí vou orar para depois fazer coisa para mandar para você 7. Mas eu vou mandar. Ou se eu não mandar o áudio, o vídeo, eu vou mandar um texto. Ore em voz audível essa oração. Então, quando eu digo, ore em voz audível oração, o que é que eu estou querendo dizer para você? Que você vai ler falando. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, creio em Ti. Tem que sair dos seus lábios o som. Gente, é muito simples. Mas quando a gente envia para você, isso é para quê? É seu ambiente. A melhor coisa que você faria se você está fazendo isso no celular é meter um fone do ouvido e aumentar esse troço. Tem musiquinha de fundo. O senhor mandou uma vez, era 4h30 da manhã. Põe o fundo aqui, fone de ouvido e aumenta. E você ora junto. Escute, você ora junto. No ônibus, você fone do ouvido. No carro, fone do ouvido. Ou então no carro tá sozinho, tá dirigindo, como eu fazia, fecha os vidros, meu filho, som eu ligo. Tome no Bluetooth, né? Aumenta o som e deixa lá o negócio. Eu estou criando um ambiente. No meu carro tinha um ambiente. Porque estava orando, tinha música, tinha oração. Estão me entendendo? Então, se você não cria, é claro que vai ter problema. Óbvio, uma pessoa que vive num ambiente pessimista vai falar, num ambiente negativo, vai falar as palavras pessimistas. A gente encerra com isso aqui, pessimistas. Esse pessimismo gera barreiras em nossa relação até com a vida. O pessimismo gera uma barreira em relação com a vida. Eu vou te falar de coisas bobas, por exemplo, coisas simplesmente. Você não acredita, vive nesse ambiente negativo. Você nem acredita que pode prosperar, que pode vencer. Eu digo para a pessoa mais nova assim, você pode inclusive morar nos Estados Unidos, morar na Europa. Para a Europa, depende da Europa, que a Europa está complicada por causa dos muçulmanos que estão invadindo lá. Está ficando difícil. Agora, se você não acredita nisso, você não acredita que você pode ter as coisas, conquistar as coisas, alcançar as coisas, você tem uma relação ruim com a vida, porque a vida é ruim para você. Gente, para quantas pessoas a vida é ruim? Você vai escutar, quem assistia, esse é da época de vocês mais novos aí, quem assistia Todo Mundo Odeia o Chris. Não tem felicidade nenhuma, só tem coisa ruim a família. É tudo negativo. É uma família, um pai presente, uma mãe presente, a família está unida, mas não tem nada, sabe? É tudo muito difícil na vida das pessoas. Mas quando você assiste Eu, a Patroa e as Crianças, eu maratonei Eu, a Patroa e as Crianças, que eu nunca tinha assistido realmente, né? As 5 temporadas, eu maratonei as 5 temporadas, eu quero ver esse negócio. Aí eu assisti as 5 temporadas, é outro nível. O cara é empresário, a relação com a vida é completamente diferente, mora numa casa, e são negros. Tanto a família do Todo Mundo Odeia o Chris era uma família de negros, como Eu, a Patroa e as Crianças era uma família de negros, certo? Mas totalmente diferente a vida, a forma como cada um lida com a vida é completamente diferente. A forma como sua vida ela é criada, construída dentro de casa, no teu próprio ambiente, no teu próprio mundo interior, faz com que você veja a vida como uma coisa muito ruim, muito difícil, ou como uma vida que é possível. Porque a vida para mim não é ruim. Eu sei que a vida não é favorável, e se a vida não é favorável, nós temos que construir pela fé um ambiente favorável. Amém? Abre essa mente. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Abre essa mente. A vida é bela, mas não é. A vida é bela, mas não é favorável. Nós temos que fazer com que ela se torne favorável. Como? Pela construção da nossa fé. Não desistir, não desanimar, não deixar de falar o positivo de Deus. Não é palavras positivas, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. E o cara está morrendo, tudo vai dar certo. Já viu os filmes americanos? O cara está morrendo, o sangue está indo embora, o cara vai, fica comigo, vai ficar tudo bem, fica comigo, vai ficar tudo bem. A pessoa morre. Todo filme que alguém diz que vai ficar tudo bem, a pessoa morre. Não tem lógica. Isso não é dizer não vai resolver nada, só falar por falar. Mas quando você fala a palavra de Deus é diferente. A palavra de Deus já vem com a garantia de que ela funciona. Quando você crê nessa palavra, tudo é possível que crê.
Vamos orar?